Território Fala. Território Fala. Fala galera, vai começar agora mais um Território Fala e hoje na presença dela, Anne Lemos. Seja muito bem-vinda, Anne. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. E bora lá saber quem é a Anne Lemos. Conta aí pra gente. Bom, eu sou uma trabalhadora da cultura, na resistência do trabalho na cultura. Sou artista plástica, trabalho há mais ou menos 15 anos com as artes visuais, na linguagem da pintura. E sou arte educadora também, então eu concilio em paralelo o trabalho de educação e de artes. A sua produção artística ela é descrita como situada no território das memórias íntimas e da poética do habitar. E aí você podia contar pra gente como que isso aparece nas suas exposições, nos seus trabalhos? Uhum. Bom, eu trabalho com a pintura, né? E dentro da linguagem da pintura, meu trabalho é bastante figurativo. E eu tenho uma relação bastante narrativa com a imagem. Então, eu gosto de contar histórias, né, com a imagem. E o assunto que eu trabalho é justamente esse que você disse, né? É a poética do habitar. Falar de poética do habitar pode ser uma coisa muito abrangente, né? Porque o habitar ele pode envolver como o indivíduo habita, o coletivo. Esse habitar ele pode ser a casa, a cidade, o mundo, a existência, o dentro, o fora, né? E ao longo do meu processo assim, de produção, eu comecei a me interessar muito pelo espaço íntimo desse habitar, né? Então, é esse lugar que tem relação com as memórias íntimas, essa relação do indivíduo com o seu espaço. E aí a casa começou a aparecer muito nos meus trabalhos, né? Então, é um elemento que aparece bastante. E o legal do processo criativo, assim, é que conforme a gente vai se debruçando num assunto, o próprio processo vai abrindo portas para a gente ir mergulhando em recortes, né, dentro da nossa pesquisa. Então, por exemplo, eu tive uma fase onde eu fiz bastante pintura do interior da casa. Então, os elementos do cotidiano, os objetos, tudo aquilo que é vestígio de uma pessoa dentro do seu espaço, do seu território íntimo. Aos poucos eu comecei a me interessar pelas memórias que esses lugares, esses objetos trazem, esses móveis, né? E eu comecei a perceber que esse interesse pelas memórias começou a entrar num lugar mais profundo para além do cotidiano. Então, a partir desses elementos do cotidiano, essas memórias, esse campo mais profundo começou a aflorar. E eu comecei a criar uma relação de onde essa casa é uma extensão da psique. Então, Caramba! é esse o território que eu comecei a ocupar, né? Essa relação, né, dessa analogia da casa como uma extensão da psique, ela vem muito do estudo de topoanálise, que é justamente o estudo da relação do ambiente com a experiência humana. E como um afeta o outro, né? Como o meio e a experiência humana afeta. Esse é um estudo que ele abrange tanto a filosofia, a literatura, a psicologia. Então, ela abrange também outras relações com o espaço, que pode ser o espaço geográfico, o espaço arquitetônico, no meu caso, o espaço casa, né? Então, por exemplo, dentro desse campo do espaço íntimo, tem o Bachelard, que é um filósofo francês, que ele, na poética do espaço, ele fala justamente, ele faz uma analogia super legal com a casa. Então, como seria uma analogia entre os espaços que a gente percorre dentro de uma casa e essa extensão do nosso interior como ser, né? O que significaria um quarto, um banheiro, um porão, as gavetas, que relação que a gente encontra nesses arquivos das gavetas, que poderiam ser nossos arquivos de memórias pessoais, que no fundo as memórias pessoais também têm relação direta com as nossas conexões e relações externas, né? E aí entra o dentro e o fora. Então, esse é um campo que eu trabalho, é isso que eu chamo de poética do habitar e o território das memórias íntimas no meu trabalho. E pegando o gancho aqui no seu processo criativo, como que funciona?
O processo criativo ele vai abrindo portas para para outros recortes dentro do trabalho. E o recorte mais atual, assim, do meu trabalho agora é a relação da mulher e da casa. Então, Hum, dentro dessa pesquisa do território íntimo, eu comecei a chegar a, a, a perceber esse interesse em relação à mulher e à casa, né? O ambiente doméstico é o nossa, cenário onde a mulher foi colocada na história, né? leva pra vários lugares, né, na verdade. Sim, e aí é isso, assim, né? Como que essa casa, que é a extensão da psique, né? Que relação que ela pode ter com a mulher em relação a um espaço doméstico, né? Em relação a esse lugar de autopertencimento e começar a olhar para esses elementos, casa, mulher, objetos, memória, como um lugar subversivo mesmo, né? Um lugar de autopertencimento, de afirmação, da mulher indomesticável, que começa Uhum. a, a entender que ela é seu próprio lar, né? Então é esse. Seu templo ali, né? Exatamente. Nossa, eu acho interessante porque daí você tá falando sobre aprofundar cada vez mais, né? Você foi aprofundando todo esse processo teu criativo. Só que são vários Uhum, atravessamentos. sim. Como que eu consigo colocar isso? Não, isso é super legal de pensar. E assim, existem várias maneiras, né? É, Quem tá fazendo um trabalho artístico tá elaborando alguma coisa, né? sim, Pode ser uma questão super pessoal, uma questão que abrange o coletivo, mas ela sempre parte desse olhar do de quem tá interno. fazendo. Sim, E o mais incrível é que ela conecta com o íntimo de outra pessoa. Isso sempre acontece, né? Sempre que a gente. sim. São relações, né? Exato. Sempre que a gente se relaciona com uma obra de arte, a gente está conversando com a intimidade mais íntima de Então, quem produziu, né? Então é uma conversa muito. É uma conexão, né, muito profunda, assim, talvez de duas pessoas que nunca vão se ver, esse artista e esse espectador, né? aham, Eu trabalho com a pintura figurativa, então para mim o símbolo das coisas é muito importante, né? uhum. Contar uma história onde você vê um cenário, um personagem e, e aquilo em diálogo talvez diga alguma coisa, ou simplesmente retratar exatamente aquilo que você está vendo na sua frente. E isso já diz tudo, você não precisa de narrativas a mais ali, porque o próprio buraco já diz alguma coisa, né? E as linguagens também interferem, né? Se vai ser uma fotografia disso, se vai ser uma performance sobre isso, né? Entendi. A arte é também comunicação, né? Total, não. Uhum. Caminha lado a lado, não tem como, né? Aham. Anne, eu tenho uma dúvida, né? Não sou uma pessoa muito assídua aí das artes plásticas, não conheço. E vejo que muitas pessoas também não conhecem, não entendem como que funciona esse fluxo, né? Esse fluxo de trabalho, como que funciona essas exposições. É, caso algum estudante nosso, né? Algum convidado aqui nosso tenha interesse em vivenciar esse mercado, esse meio, como que ele funciona? Bom, tem algumas oportunidades, assim, alguns tipos diferentes de oportunidade para as artes plásticas. E eu acho que um começo que é muito interessante é participar dos salões de arte que tem no interior. No interior paulista tem muito salão de arte. Nas cidades da região, Araraquara, Ribeirão, Bauru, Piracicaba, tem muitos salões de arte que são editais municipais, né, de exposições coletivas. Então, os salões de arte já é uma tradição muito antiga na história das artes plásticas, desde lá das antigas, e hoje permanece acontecendo, né? Esses editais municipais, a pessoa se inscreve e aí ela vai apresentar uma obra, uma fotografia da obra, um texto falando sobre o que ela faz, e talvez de início, logo de início, o artista iniciante ainda não consiga na primeira, depois na segunda ele quase vai, porque nesse meio você vai conhecendo pessoas, né? Então vai ter uma equipe de jurados que vai vendo você participando das coisas e o seu nominho vai aparecendo lá, a sua imagem vai aparecendo. Chega uma hora que você vai sendo reconhecido. E aí você participa do primeiro salão. Nesse primeiro salão você conhece gente de várias cidades. Depois disso você vai participando de outros. Eu acho que é uma maneira democrática assim de você começar a projetar seu trabalho, né? E principalmente no interior paulista, que é onde a gente precisa fortalecer movimento nas artes visuais, nas artes em geral, né? Que sai um pouco da Uhum. grande metrópole. Aí você citou o interior paulista, eu fiquei pensando, o que que falta em São Carlos?
como eu disse, São Carlos tem muito artista plástico, né? O que falta em São Carlos é espaço físico para as artes plásticas. Eu atuei sempre muito no meio da educação. Então, escola, oficina cultural, SESC, são os lugares que eu consegui atuar. Eu sinto muita falta de uma pinacoteca, como já teve antigamente aqui em São Carlos. São Carlos tem um acervo de artes visuais, que está, acho que um pouco em cada lugar, em cada instituição, e precisa de bons cuidados, assim. Isso faz parte da história do nosso território, né? Então, por isso que eu sempre que a gente junta entre os artistas visuais, a gente começa a falar disso. A gente precisa de espaço físico, a gente precisa de um centro cultural para as artes plásticas que possa abrigar uma exposição, possa abrigar um acervo que a gente tem aqui, com qualidade, com os aparatos técnicos que precisa para conservar um Toda a acervo. estrutura, né? Exatamente, com estrutura, com espaço para arte e educação, porque a gente tem muita gente que atuaria nesse espaço, assim. Esse espaço seria um ganho para a cidade e, quem sabe, a criação futura de um edital de artes visuais, de exposição coletiva, como todos esses que eu falei, que eu já participei das cidades ao redor. Ai, Ana, eu ficaria horas te ouvindo aqui, mas infelizmente o programa tá chegando aí ao final. Passa seu arroba pra galera seguir seu trabalho, te acompanhar. Fiquei sabendo que tem novidades em Bauru. Conta aí pra gente. Bom, o pessoal pode me achar no Instagram pelo arroba @anilemos _artista, Anne com 2 N's e Y. E agora eu tô com uma exposição, sim. Em Bauru, eu tô com a exposição Azul por Dentro, que está sendo exposta na Pinacoteca de Bauru, faz parte de um edital municipal de exposição individual da Secretaria de Cultura de Bauru. E ela vai em cartaz, ela continua em cartaz até outubro. Que interessante. Você pode dar um spoiler do que é essa exposição? Essa exposição, ela traz um recorte dessa pesquisa, né, que a gente estava falando aqui, sobre a poética do habitar. E nessa específica eu trago um diálogo simbólico entre a mulher, a casa e o mar. Bom, Azul por Dentro é uma exposição com trabalhos recentes, que eu faço através, tem como ponto de partida um trabalho que eu fiz em 2022 na pandemia, que se chama O Mar por Dentro. Então é um trabalho onde eu já estava nessa pesquisa da relação entre a casa e a mulher, e aí esse elemento do mar surgiu e eu comecei a explorar essa relação da água invadindo o espaço doméstico. A água, ela tem muita relação com as emoções, na psicologia, né? Tem essa analogia, a profundidade do oceano, a relação com o mergulhar. Então é uma exposição que traz esse diálogo entre esses elementos, mulher, casa e mar. Essa exposição tem curadoria da Bianca Dias e ela acontece na Pinacoteca de Bauru, faz parte do edital municipal da Secretaria de Cultura de Bauru, e é um edital que abre anualmente para exposições individuais. E então ela está em cartaz agora em agosto e finaliza no final de outubro. Gente, eu já tô pronta para mergulhar no mar. Eu já quero conhecer. Anne, obrigada pela presença, obrigada por estar aqui compartilhando do seu conhecimento, dos seus trabalhos. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Fica conectadinho aí que daqui a pouco vai vir mais. Tchau! Território fala. Território fala.